Sabe aquela filha adolescente mimada que toda família tem? Aquela que, no desespero por atenção, resolve ir vestida de forma escandalosa no almoço de domingo, que grita no meio da sala para causar, que faz escândalo no churrasco só porque o tio não quis deixar ela escolher a música, e que transforma qualquer festa de família num episódio ao vivo de Casos de Família. Pois é, aquela que faz os pais passarem vergonha no aniversário da avó, na casa dos amigos, no Natal, no batizado, no velório, onde for. Agora, pega essa figura, multiplica por 10 o drama, por 20 o ego, por 30 a vontade de aparecer, e você tem ela, a adolescente de 58 anos, Janja. A primeira-dama influencer, que sempre fez questão de acompanhar Lula em toda e qualquer viagem internacional. Mas, surpresa! Dessa vez, justo agora, depois de uma pesquisa mostrar que ela mais atrapalha do que ajuda o governo do marido, pela primeira vez na vida, Janja resolveu ficar em casa. Deve ser só coincidência. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite agora mesmo. Brasilinas e brasilinos, preparem seus passaportes imaginários, porque está começando mais um episódio do nosso reality show favorito, Lula em busca de relevância internacional. Parte 9, Perdido no Canadá. Sim, o presidente que coleciona processos, escândalos e agora viagens sem resultado, chegou à sua 9ª participação no G7. Nona, é tipo aquele aluno repetente que já fez tanto o terceiro ano que virou parte da mobília da classe. E claro, como sempre, Stalinácio acha que ser convidado é sinal de prestígio. O problema é que, como em todas as outras vezes, o 9 dedos é aquele cara que vai pra balada achando que tá abafando, mas ninguém dá moral, ninguém chama pra dançar. E no fim da noite ele volta para casa sozinho, mandando áudio bêbado pros amigos reclamando da vida. Vamos relembrar rapidinho a coleção de fiascos? 2023, Japão foi até lá, pediu reforma da ONU, tentou reunião com o Zelensky olhou a agenda, viu a reunião com o encanador, com o personal trainer, com o cachorro, mas Lula ficou de fora. A razão dessa guerra seria resolvida numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Parem com essa guerra. 2024, Itália. Tentou enfiar a Rússia nos diálogos de paz,
foi ignorado com a mesma frieza de um atendente de telemarketing lendo o script, criticou os gastos militares da OTAN e a OTAN respondeu aumentando o orçamento de defesa, sem falar na vergonha com a primeira-ministra italiana. Agora, 2025, Canadá, mesma ladainha de sempre, mesmo choro sobre o modelo injusto de governança global, mesma cara de quem acha que vai ser o novo Mandela, mas tá mais pra novo Didi Mocó da diplomacia. E o que temos na agenda desse ano? Um jantar de boas-vindas, onde Lula vai posar pra foto. Uma foto oficial, onde ele vai tentar ficar na ponta para não sumir no Photoshop. E um debate geral, onde ele vai fazer discurso de sindicato, achando que está arrasando. E depois? Depois volta para o Brasil rapidinho, porque nem os canadenses estão com paciência. Aliás, sabe quantas reuniões bilaterais importantes Lula tem confirmadas? Uma. Sim, uma. Com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que ninguém no Brasil sabe quem é, e metade dos próprios canadenses talvez também não saiba. Ah, e Zelensky pediu um horário, mas o Itamaraty está fazendo aquele joguinho de vou ver se tem espaço na agenda. Quer dizer, mesmo quando alguém quer falar com o Lula, o próprio governo enrola. Porque, convenhamos, até os assessores já têm vergonha alheia. Mas vamos falar da verdadeira novidade dessa viagem. Pela primeira vez desde que virou a primeira blogueirinha da República, Janja não vai. Segundo a assessoria, ela ficou no Brasil para tratar de agendas internas e da COP30. E eu sou um Miura Targa 1988 azul metálico com placa de Curitiba. A real é que, internamente, a galera do Planalto e do Itamaraty já chegou a um consenso. Janja faz mais estrago que vento de furacão em barraca de camping. Até o Datafolha, fã número 1 do casal marginal, não consegue esconder. 36% dos brasileiros acham que a Janja prejudica o governo. Só 14% acham que ela ajuda, sendo que provavelmente metade desses 14% trabalha na Secom ou no Alvorada. Entre os que têm ensino superior, 50% dizem que ela só atrapalha. Ou seja, até o sujeito com a ficha criminal mais suja da política brasileira, que não tem coragem de sair na rua e toma vai até em evento fechado, fica com a imagem dele ainda mais queimada quando é visto com a Janja. É como se de repente o maníaco do parque se recusasse a sair com você para não ser mal visto. Oh não, estão prestes a descobrir a nossa infiltrada. Parece que o gatilho para o governo isolar Lula da própria mulher foi o episódio China mais TikTok. O gnomo de 9 dedos estava lá, tentando manter um mínimo de compostura diplomática e de repente, Janja pede a palavra no meio do jantar com Xi Jinping para reclamar do TikTok. É como se alguém fosse no Vaticano e pedisse para o Papa rezar para o vizinho dele morrer. Resultado, constrangimento geral, diplomatas enfiando a cara nos guardanapos e Lula olhando para ela com a mesma cara de quem foi pego colando na prova. Vamos falar sério, essa decisão de não viajar não foi da Janja. É aquele típico caso de ligaram do RH. Os diplomatas cansaram de pagar mico, os ministros não aguentam mais as postagens cafonas no Instagram. E os marqueteiros do governo já perceberam que, pasmem, Lula sem Janja faz menos feio. Pelo menos ele é ignorado. A Janja não dá ao mundo a opção de ignorar Lula, mas faz isso passando vergonha. É tipo quando o time de futebol tira aquele jogador que só faz gol contra. Enquanto isso, Lula segue cumprindo sua missão internacional. Servir de figurante nas fotos de líderes mundiais. Fazer discurso reclamando de colonialismo para a plateia que já está no celular e fingir que o Brasil é respeitado no cenário global,
enquanto é tratado como o tio do churrasco que bebe demais e começa a falar de política às 2 da manhã. Aliás, o Lula no G7 é tipo aquele bêbado da festa que tenta fazer stand-up sem ser convidado. E vamos combinar, o Canadá também não tem nada que interesse a Janja. Não tem lojas de luxo como Paris. Não tem circuitos de moda como Milão. Não tem turismo instagramável como Dubai. E pior de tudo, não tem canetas para ela roubar nos eventos diplomáticos como a Índia. Agora, nesse exato momento, ele vai pegar algumas canetas que estão em cima da mesa. Ele olha para o lado, assustado, para ver se não tem ninguém olhando. Repare em câmera lenta. São canetas. É levar essas canetas para casa. Ele segue em direção da sua comparsa. Está esperando o Albano próximo. Nesse exato momento, ele entrega as canetas na mão da comparsa. E a comparsa coloca dentro da bolsa. E ela tenta ludibriar alguém que está próximo para que a pessoa não perceba que ela fez o furto. Repare em câmera lenta. Entregou, colocou dentro da bolsa. Incrível, né? O máximo que ela ia conseguir lá era uma camiseta com a folha de maple ou uma caneca escrito I love Alberta. E assim seguimos. Mais uma cúpula, mais uma rodada de humilhações internacionais, mais um ciclo de Lula sendo ignorado. E agora, para piorar, até a Janja largou o osso. Sabe o que isso significa? Que a gente vai ter menos memes. Provavelmente. Que o Brasil continua passando vergonha lá fora. Com certeza. Mas pelo menos, dessa vez, a diplomacia brasileira terá um pouco menos de vergonha alheia para administrar. E na próxima cúpula, será que teremos o retorno triunfal da dupla Lula e Janja? Ou será que o casal vai entrar de vez na categoria turnê de despedida que ninguém pediu? No fim das contas, toda a família sabe como funciona. Chega uma hora em que o próprio pai olha para a filha adolescente escandalosa e diz: hoje você não vai. Depois de tantos vexames, depois de tanto grito, depois de tanta vergonha nas festas de família, a ordem é clara. Fique em casa, deixe os adultos resolverem. E o adulto ainda por cima é o Lula. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a nossa primeira desgrama influencer. Depois de colecionar gafes internacionais, pedir regulação de TikTok na frente do Xi Jinping e virar motivo de piada até em pesquisa da Datafolha, o Planalto finalmente percebeu que levar Janja para o G7 seria tipo levar uma granada sem pino para uma reunião de cúpula. Então é isso. Pela primeira vez, Lula embarcou sozinho e Janja ficou de castigo. Agora é esperar para ver quanto tempo ela aguenta longe dos holofotes. Porque se tem uma coisa que a adolescente mimada não sabe fazer, é ficar fora da cena por muito tempo. Batalhe para voltar ao seu lugar sob os holofotes. Força, Janja! Você tem potencial para fazer muito pior. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.